Há um clamor subindo aos céus neste exato momento, e talvez você nem tenha percebido que esse clamor está saindo do seu próprio coração. Porque quando uma família está sob ataque espiritual, quando os filhos parecem estar à deriva em meio a um mundo que perdeu completamente a direção, quando as forças das trevas cercam aqueles que você mais ama nesta terra, algo dentro de você desperta e grita por ajuda celestial, por intervenção divina, por anjos guerreiros que desçam do trono de Deus e façam uma diferença real, tangível, poderosa na vida daqueles pelos quais você daria sua própria vida. E é exatamente sobre isso que precisamos falar agora. Porque Deus não nos deixou desamparados. Ele não nos abandonou nesta batalha que muitas vezes parece impossível de vencer com forças meramente humanas. E se você chegou até aqui, não foi por acaso, não foi coincidência, foi o Espírito Santo que te trouxe, porque há algo que o céu precisa te revelar sobre a proteção sobrenatural que está disponível para sua família, para seus filhos, para aqueles que você carrega no coração dia e noite. Mas antes de continuarmos, se você realmente quer ver sua família protegida, se você deseja receber diariamente palavras poderosas que vão fortalecer sua fé e equipar você para a guerra espiritual, então não perca tempo, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode mudar o destino da sua casa. Deixe seu like, porque isso faz com que mais famílias sejam alcançadas por esta revelação. Comente aqui embaixo com um amém ou compartilhe sua necessidade de oração para que possamos guerrear juntos. E compartilhe este vídeo com outros pais e mães que você sabe que estão desesperados por intervenção divina, porque sua atitude agora pode ser a diferença entre a salvação ou a perdição de uma família inteira. Então não seja egoísta com o que Deus está prestes a revelar. Faça sua parte no reino e ajude esta mensagem a chegar onde o inferno não quer que chegue. Você já parou para pensar quantas vezes seus filhos foram preservados de acidentes que poderiam ter sido fatais? Quantas vezes sua família escapou de situações que poderiam ter destruído tudo? Quantas vezes você sentiu uma paz inexplicável, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar? Isso não foi sorte, meu irmão, minha irmã. Isso foi a mão poderosa de Deus movendo os exércitos celestiais em favor dos seus. E hoje você vai entender como se conectar ainda mais profundamente com essa realidade espiritual que pode transformar completamente o ambiente da sua casa. Deixa eu te contar algo que vai mexer com você. Existe neste momento uma guerra acontecendo em dimensões que seus olhos naturais não conseguem enxergar. Uma batalha feroz entre luz e trevas, onde sua família é o campo de batalha. Seus filhos são o alvo, e o inimigo não está brincando, ele está usando cada brecha, cada porta aberta, cada momento de distração espiritual para trazer destruição, divisão, enfermidade, vícios, rebeldia e morte para dentro do seu lar. Mas aqui está a verdade que vai fazer você respirar diferente a partir de agora. Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo uma hierarquia celestial de seres angelicais tão poderosos, tão imponentes, tão cheios da glória do Altíssimo, que um único deles é capaz de fazer tremer todas as hostes do inferno, e o principal desses guerreiros celestiais, aquele que lidera as legiões angelicais contra as forças satânicas, aquele que já derrotou o próprio Lúcifer e o lançou para fora do céu, tem um nome que, quando é pronunciado com fé, faz o inferno inteiro recuar em terror. Miguel, o arcanjo de Deus, cujo próprio nome significa "quem é como Deus", e que representa a pergunta que destrói todo o orgulho demoníaco, toda a pretensão do mal, toda a arrogância das trevas. Você percebe o que está acontecendo no seu coração agora? É o Espírito Santo confirmando que essa palavra é para você, que Deus está abrindo seus olhos espirituais neste momento para uma
realidade que estava ali o tempo todo, mas que você não tinha consciência de como acessar com autoridade e fé. A Bíblia nos revela em Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13, algo absolutamente impressionante. O profeta Daniel estava orando e jejuando há 21 dias, quando um anjo apareceu e disse: "Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me." Você entendeu o que isso significa? Significa que enquanto Daniel orava na terra, uma guerra estava acontecendo nos céus, e foi necessário que Miguel, o arcanjo, interviesse para que a resposta de Deus chegasse até o profeta. Isso significa que suas orações não estão caindo no vazio. Elas estão movendo o céu, estão ativando anjos, estão desencadeando batalhas espirituais, onde as vitórias são conquistadas antes mesmo de você ver a manifestação física no mundo natural. E agora deixa eu te fazer uma pergunta que vai direto ao ponto. Você tem orado pela proteção da sua família com essa consciência de que suas palavras têm poder no mundo espiritual? De que quando você clama pelo sangue de Jesus e invoca a proteção dos anjos de Deus, você está literalmente mobilizando exércitos celestiais em favor dos seus? Ou você tem vivido como se estivesse sozinho, lutando com forças humanas contra inimigos espirituais? O que vou falar agora pode chocar você, mas precisa ser dito. Muitos cristãos estão vivendo derrotas na família, não porque Deus os abandonou, não porque as promessas falharam, mas porque eles nunca aprenderam a guerrear espiritualmente, nunca entenderam que existe uma autoridade delegada por Cristo que nos permite comandar anjos, fechar portas para o inimigo, decretar proteção divina e estabelecer cercas de fogo ao redor daqueles que amamos. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, está escrito: "E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele." Este texto nos mostra que Miguel é o comandante supremo das forças celestiais na batalha contra Satanás. Ele já venceu o diabo uma vez e continua vencendo cada vez que é necessário. E a questão crucial que você precisa responder hoje é: você vai continuar tentando proteger sua família sozinho ou vai se aliar ao general dos exércitos de Deus e entrar nessa batalha com a certeza absoluta da vitória? Pare um instante e sinta o que está acontecendo dentro de você. É o Espírito Santo tocando em áreas que estavam adormecidas. É a fé sendo despertada. É a compreensão espiritual se abrindo como uma flor que recebe o sol da manhã. Talvez você esteja lembrando agora daquela situação envolvendo seu filho ou sua filha que te tira o sono. Aquele comportamento que mudou de repente, aquele relacionamento destrutivo que você não sabe como lidar, aquela rebeldia que parece não ter explicação, aquele vício que está destruindo alguém que você ama. E você tem orado, tem chorado, tem feito tudo o que sabe fazer, mas parece que nada muda, e a frustração vai crescendo junto com o desespero. E você começa a pensar que talvez Deus não esteja te ouvindo, que talvez você não seja digno de ter suas orações respondidas, que talvez seja tarde demais para a sua família. Mas espere,
porque o que vou te revelar agora vai mudar completamente sua perspectiva. A demora não significa que Deus não está agindo. Assim como no caso de Daniel, muitas vezes a resposta já foi enviada, mas há uma batalha espiritual acontecendo para que ela chegue até você. E o que você precisa fazer não é desistir, não é perder a fé, mas sim intensificar sua guerra espiritual. Usar as armas que Deus colocou à sua disposição, clamar pela intervenção dos anjos e especificamente pela atuação de Miguel, aquele que nunca perdeu uma batalha contra as trevas. Você sabe qual é uma das orações mais poderosas e antigas da cristandade? É a oração a São Miguel Arcanjo, uma súplica que atravessou séculos, que foi rezada por papas, por santos, por mártires, por pais e mães desesperados que precisavam de proteção celestial e que continua tendo o mesmo poder hoje, porque não é a antiguidade da oração que traz o resultado, mas a fé com que ela é proferida, a sinceridade do coração que clama, a autoridade em Cristo com que você se posiciona espiritualmente. E aqui está algo que muitos não entendem. Quando oramos pedindo a intervenção de Miguel Arcanjo, não estamos adorando o anjo, não estamos colocando a criatura acima do Criador. Estamos simplesmente reconhecendo a estrutura que o próprio Deus estabeleceu no mundo espiritual, onde ele criou seres angelicais com funções específicas, e Miguel recebeu a função de guerrear contra Satanás e proteger o povo de Deus. É como quando você pede para alguém orar por você. Você não está dizendo que essa pessoa é mais importante que Deus. Você está reconhecendo que Deus usa pessoas, e no caso dos anjos, seres celestiais, para realizar sua vontade na terra e nos céus. Está fazendo sentido para você? Está claro que não há nada de errado, nada de antibíblico, nada de perigoso em clamar pela proteção de Miguel e seus anjos, desde que você faça isso com a consciência de que toda autoridade vem de Jesus Cristo, que é Ele quem comanda todas as coisas, que é no nome de Jesus que toda batalha é vencida. Agora, deixa eu te levar mais fundo ainda nesta revelação. Em Judas, versículo 9, está escrito: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Você percebe a sabedoria e a humildade de Miguel? Mesmo sendo um dos seres mais poderosos da criação, ele não age com arrogância, ele não confia em sua própria força, ele sempre remete a autoridade final ao Senhor. E é exatamente assim que você e eu devemos guerrear espiritualmente pela nossa família. Não é com nossa força, não é com nossa inteligência, não é com nossos méritos, mas no nome de Jesus, sob a autoridade de Cristo, invocando o poder do sangue derramado no Calvário e reconhecendo que Deus estabeleceu ajudadores celestiais que estão ao nosso lado nesta batalha. Seus filhos não estão sozinhos enfrentando este mundo que jaz no maligno. Sua família não está desamparada diante dos ataques do inimigo, porque há anjos acampados ao redor dos que temem ao Senhor. E há um arcanjo poderoso que, quando invocado em oração sincera, vem com toda a força dos exércitos celestiais para fazer a diferença onde você não consegue mais fazer nada com e forças humanas. Sabe o que mais está acontecendo neste exato momento? Deus está te preparando para entrar num nível de autoridade espiritual que você nunca experimentou antes. Ele está te mostrando que você não precisa mais viver com medo, não precisa mais ficar paralisado diante das investidas do mal contra sua casa. Não precisa mais aceitar passivamente tudo que o diabo tenta fazer na vida dos seus filhos, porque você está sendo comissionado agora como um guerreiro espiritual, como alguém que conhece as estratégias do céu, como alguém que sabe como mobilizar forças angelicais em favor da família. E essa compreensão vai mudar tudo a partir de hoje.
Imagine por um momento sua casa cercada por anjos de luz, guerreiros celestiais com espadas de fogo posicionados em cada porta, em cada janela, em cada brecha espiritual que o inimigo tentava usar para entrar. E no comando desses anjos está Miguel, o arcanjo, com sua armadura brilhando com a glória de Deus, com sua espada erguida contra todo o poder das trevas, com sua voz que faz tremer o inferno, declarando sobre sua família: estes estão sob a proteção do Altíssimo, estes são guardados pelos anjos do Senhor, e nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Você consegue visualizar isso? Consegue sentir a realidade espiritual dessa proteção? Porque ela não é imaginação, não é fantasia, é mais real do que qualquer coisa que seus olhos naturais podem ver. O salmista Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, aquele que matou gigantes e venceu batalhas impossíveis, escreveu no Salmo 91 algo que deveria estar gravado no coração de todo pai e toda mãe que deseja ver sua família protegida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E agora presta atenção no versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Você está vendo? Não sou eu que estou inventando isso. Não é teologia duvidosa. Não é misticismo fora da Bíblia. É a palavra de Deus, declarando explicitamente que Ele dá ordens aos seus anjos para nos guardarem, para nos protegerem. E essa mesma proteção se estende à nossa família quando oramos e clamamos pela cobertura celestial sobre aqueles que amamos. Mas aqui está algo que poucos percebem e que vai fazer toda a diferença na sua guerra espiritual. Existe uma diferença enorme entre orar de forma genérica, mecânica, repetitiva e orar com autoridade espiritual, com consciência do que está fazendo, com fé que move montanhas e abre céus. Quando você simplesmente repete palavras sem entender o peso espiritual delas, sem ter a revelação do que está invocando, sem ter a certeza de que Deus está ouvindo e respondendo, suas orações ficam fracas, sem poder, sem unção. Mas quando você ora sabendo quem você é em Cristo, conhecendo os recursos celestiais que estão à sua disposição, clamando com ousadia pela proteção dos anjos e especificamente pela intervenção de Miguel contra as forças satânicas que atacam sua família, algo sobrenatural acontece no mundo espiritual, barreiras são quebradas, demônios são expulsos, portas se fecham para o mal e se abrem para o bem. E sua família começa a experimentar a proteção divina de forma tangível, visível, inegável. Você está pronto para orar assim? Está pronto para deixar de ser um cristão passivo e se tornar um guerreiro espiritual que luta pela família com as armas poderosas em Deus? Deixa eu te levar para outro texto bíblico que vai expandir ainda mais sua compreensão sobre a atuação de Miguel. Em Daniel, capítulo 12, versículo 1, está escrito: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Você percebeu? Miguel é descrito como aquele que se levanta pelo povo de Deus. Ou seja, ele toma posição, ele entra em ação, ele guerreia ativamente em favor daqueles que pertencem ao Senhor. E se você é filho ou filha de Deus, se você tem Jesus como seu Salvador, então você faz parte desse povo pelo qual Miguel se levanta para guerrear.
E seus filhos, quando você os consagra a Deus, quando você os cobre com oração, quando você estabelece sobre eles a proteção do sangue de Jesus, eles também entram nessa categoria de pessoas guardadas pelos anjos do Senhor. Não importa quantos anos eles têm, não importa se eles estão servindo a Deus ou se estão afastados. Não importa se eles reconhecem ou não a autoridade espiritual que você tem como pai ou mãe. Porque quando você ora com fé, quando você invoca a proteção celestial, quando você clama pela intervenção dos anjos em nome de Jesus, você está estabelecendo uma cobertura espiritual que age independente da vontade ou da consciência deles, porque é Deus quem está operando. São os anjos que estão agindo. E o inimigo precisa respeitar essa autoridade que vem do trono do Altíssimo. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu faço isso na prática? Como eu oro especificamente pela proteção de Miguel sobre minha família? Como eu estabeleço essa cobertura angelical sobre meus filhos? E eu estou prestes a te mostrar, mas antes você precisa entender algo fundamental. Não é a beleza das palavras que move o céu, não é a eloquência da oração que traz resultados, é a sinceridade do coração, é a fé genuína, é a autoridade em Cristo com que você se posiciona espiritualmente. Deus está mais interessado no estado do seu coração do que na perfeição das suas palavras. Ele quer ver fé autêntica, arrependimento sincero, dependência total dele, e quando ele vê isso em você, quando ele percebe que você não está brincando de religião, mas está desesperado por intervenção divina na sua família, os céus se abrem, os anjos são mobilizados e o impossível começa a acontecer. Você está sentindo o Espírito Santo confirmando isso no seu coração agora? Está sentindo que chegou o momento de parar com orações mornas, fracas, sem convicção, e começar a orar como alguém que conhece seus direitos espirituais em Cristo, como alguém que sabe, que tem acesso ao trono de Deus, como alguém que pode invocar os anjos do Senhor para guerrearem pela família. Agora presta atenção, porque o que vou te falar pode ser exatamente a chave que você estava procurando há tanto tempo. Muitas das crises que sua família está enfrentando não têm origem apenas em circunstâncias naturais. Elas têm raízes espirituais, são ataques orquestrados por forças demoníacas que querem destruir seu lar, dividir sua família, afastar seus filhos de Deus. E se você continuar tentando resolver problemas espirituais apenas com recursos naturais, você vai continuar frustrado, esgotado, sem respostas. É como tentar apagar um incêndio com um ventilador. Você só piora a situação porque está usando a ferramenta errada. Paulo escreveu em Efésios 6, versículos 12 e 13, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Você está lutando contra inimigos invisíveis e precisa de armas espirituais. E uma das armas mais poderosas que Deus colocou à sua disposição é a oração que mobiliza os anjos do Senhor, especialmente Miguel, aquele que foi designado por Deus para derrotar Satanás e suas hostes. Respire fundo agora e deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Você não está sozinho nesta batalha. Você nunca esteve sozinho, mesmo nos momentos em que pareceu que ninguém te entendia, que ninguém se importava com a dor que você estava sentindo vendo sua família sendo atacada. Deus estava ali, os anjos estavam ali, e Miguel estava pronto para entrar em ação no momento em que você clamasse com fé. E talvez você tenha errado no passado. Talvez você tenha aberto portas para o inimigo através de pecados, de palavras malditas, de falta de vigilância espiritual.
Mas saiba que o sangue de Jesus purifica todo pecado, que o perdão de Deus está disponível agora mesmo e que você pode recomeçar hoje, neste momento, estabelecendo uma nova atmosfera espiritual sobre sua casa, uma nova cobertura angelical sobre seus filhos, um novo padrão de proteção divina que vai mudar completamente o rumo das coisas. Agora chegou o momento crucial desta palavra, o momento em que você precisa parar de apenas ler ou ouvir e começar a agir espiritualmente, o momento em que você vai se posicionar diante de Deus como um intercessor pela sua família, como alguém que não aceita mais as investidas do inimigo, como alguém que vai usar a autoridade delegada por Cristo para invocar a proteção dos céus sobre aqueles que ama. Vamos orar juntos agora, e eu quero que você ore de coração aberto, com fé genuína, com lágrimas se for necessário, com ousadia espiritual, sabendo que cada palavra que sai da sua boca está sendo ouvida pelo Pai Celestial, está movendo anjos, está mudando situações no mundo espiritual antes mesmo de você ver a manifestação no mundo natural. Coloque sua mão no peito, sinta as batidas do seu coração e ore assim comigo com toda a sinceridade da sua alma. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu me coloco diante do teu trono neste momento como um pai, como uma mãe, como alguém que carrega no coração o peso de uma família que precisa da tua proteção divina. Reconheço que sem ti nada posso fazer, que minhas forças são limitadas, que minha sabedoria é insuficiente, mas sei que em ti tenho acesso a recursos celestiais que podem mudar completamente a realidade espiritual da minha casa. Eu clamo agora pelo sangue que tu derramaste no Calvário, esse sangue precioso que tem poder para purificar, libertar, proteger e restaurar. Aplico o teu sangue sobre minha família, sobre cada filho, cada filha, sobre meu cônjuge, sobre cada pessoa que vive sob o meu teto e sob a minha responsabilidade espiritual. Senhor, invoco agora a proteção do arcanjo Miguel, aquele que tu designaste para guerrear contra as forças satânicas, aquele que comanda os exércitos celestiais na batalha contra as trevas. Que Miguel se levante agora em favor da minha família, que ele venha com toda a autoridade que tu lhe deste e estabeleça um cerco angelical ao redor da minha casa, fechando toda a porta que o inimigo estava usando para trazer destruição, enfermidade, divisão, rebeldia e morte. Peço que os anjos de Deus acampem ao redor dos meus filhos, que eles sejam guardados em todos os seus caminhos, protegidos de acidentes, de más companhias, de vícios, de relacionamentos destrutivos, de toda a armadilha que o diabo tem preparado para desviar suas vidas do propósito que tu tens para eles. Quebro agora, em nome de Jesus, toda maldição geracional que possa estar operando contra minha família, todo laço espiritual que nos mantenha presos a padrões de pecado, toda palavra maldita que tenha sido falada sobre nós, e decreto liberdade, restauração, cura e salvação para cada membro da minha casa. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde os corações e as mentes dos meus filhos, e que a unção do Espírito Santo repouse sobre minha família de forma poderosa, trazendo avivamento, transformação e manifestação da glória de Deus. Amém. Algo mudou no mundo espiritual enquanto você orava, você sente isso? É a confirmação do Espírito Santo de que sua oração foi ouvida, de que anjos foram mobilizados, de que uma nova realidade começou a se estabelecer sobre sua família. Mas não pare aqui, porque a guerra espiritual não é um evento único, é um estilo de vida, é uma vigilância constante, é uma autoridade que precisa ser exercida diariamente. Você precisa entender que o inimigo não vai desistir facilmente. Ele vai tentar outras estratégias, outras portas de entrada. Mas quando você mantém uma vida de oração, quando você permanece debaixo da cobertura do sangue de Jesus, quando você continua invocando a proteção dos anjos do Senhor,
Você está edificando muros espirituais tão fortes que nenhuma arma forjada contra sua família prosperará. E aqui está um segredo que transformou a vida de muitos pais e mães que estavam desesperados. Ore a oração a São Miguel Arcanjo diariamente. Faça dela parte da sua rotina espiritual. E você vai começar a ver mudanças extraordinárias na atmosfera da sua casa, no comportamento dos seus filhos, nas circunstâncias que pareciam impossíveis de mudar. Deixa eu compartilhar contigo uma verdade que vai tocar fundo no seu coração. Deus não está distante, não está indiferente ao sofrimento que você tem sentido por causa das situações que sua família enfrenta. Ele é um pai amoroso que sofre junto com você, que chora junto com você, mas que também tem soluções que você ainda não conhece, recursos espirituais que você ainda não acessou, e Ele está te mostrando tudo isso agora, porque chegou o tempo de virada, o tempo de mudança, o tempo de ver o impossível acontecer. Quantas noites você já passou em claro pensando no seu filho que está longe de Deus, na sua filha que está em um relacionamento abusivo, no vício que está destruindo alguém que você ama, nas brigas constantes que estão dilacerando sua família. E quantas vezes você já se sentiu impotente, pensando que não há mais nada que você possa fazer? Mas eu estou aqui hoje, debaixo da unção do Espírito Santo, para te dizer que há sim muito que você pode fazer. Há uma autoridade espiritual que você precisa despertar. Há um nível de fé que você precisa alcançar. Há um padrão de oração que você precisa aprender. E quando você colocar tudo isso em prática, quando você começar a guerrear espiritualmente pela sua família, com a consciência de quem você é em Cristo e do poder que você tem no seu nome, as coisas vão começar a mudar de forma sobrenatural. Testemunhos vão começar a surgir, milagres vão começar a acontecer, e você vai se maravilhar de como Deus é fiel àqueles que confiam nele. Sabe o que me impressiona profundamente quando estudo a Bíblia e a história da igreja? É perceber quantas vezes Deus usou anjos para proteger, libertar e guiar seu povo. E como nós, cristãos modernos, muitas vezes ignoramos completamente essa realidade espiritual, vivendo como se os anjos fossem apenas decoração de Natal ou personagens de histórias infantis, quando, na verdade, eles são guerreiros poderosos, enviados por Deus para ministrar em favor daqueles que herdarão a salvação, como está escrito em Hebreus 1, versículo 14. Pensa comigo, um anjo libertou Pedro da prisão quando toda a igreja estava orando por ele. Anjos anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores. Anjos ministraram a Jesus no deserto após a tentação. Um anjo fortaleceu Jesus no Getsêmani antes da crucificação. Anjos rolaram a pedra do túmulo na ressurreição. E anjos apareceram aos discípulos quando Jesus subiu aos céus, dizendo que ele voltaria da mesma maneira. Se anjos foram tão ativos no ministério de Jesus e na vida da igreja primitiva, por que nós deveríamos pensar que eles estão inativos hoje? Por que deveríamos ignorar esse recurso celestial que Deus colocou à nossa disposição? A verdade que precisa revolucionar sua forma de orar é esta: Deus estabeleceu uma parceria entre o céu e a terra, onde nossas orações liberam ação angelical, onde nossa fé abre portas para a intervenção sobrenatural, onde nossa autoridade em Cristo mobiliza forças celestiais que vão muito além do que podemos ver ou compreender. Quando você ora pedindo proteção para sua família, não é apenas uma petição vazia subindo ao ar. São palavras carregadas de poder espiritual que ativam anjos, que movem o braço de Deus, que mudam decretos no mundo invisível. E Miguel, como comandante dos exércitos celestiais, recebe a ordem de Deus para agir em favor dos seus filhos. Você está começando a entender a dimensão do que estamos falando aqui? Está percebendo que sua oração tem muito mais poder do que você imaginava? Está vendo que você não é
vítima indefesa das circunstâncias, mas um filho do Rei dos Reis, que tem acesso ao trono de Deus e pode clamar por intervenção celestial a qualquer momento. Agora deixa eu te mostrar algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre a proteção familiar. No Salmo 34, versículo 7 está escrito: "O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra." Você percebe que não diz: "O anjo do Senhor aparece de vez em quando", ou "O anjo do Senhor visita ocasionalmente", mas sim acampa, o que significa estabelecer residência, ficar permanentemente, manter vigilância constante. Isso significa que quando você vive no temor do Senhor, quando você busca agradá-lo em todas as áreas da sua vida, quando você mantém sua casa consagrada a Deus, há anjos literalmente acampados ao redor de você e da sua família 24 horas por dia, 7 dias por semana, guardando, protegendo, livrando de perigos visíveis e invisíveis. E quando você especificamente ora, invocando a proteção de Miguel, você está intensificando essa presença angelical. Você está chamando o comandante dos exércitos celestiais para estabelecer um nível superior de cobertura espiritual sobre aqueles que você ama. Isso não te deixa tranquilo? Isso não te dá paz? Isso não muda completamente a forma como você enxerga os desafios que sua família enfrenta? Mas aqui está algo que você precisa saber e que muitos ignoram. Proteção angelical não significa ausência de problemas ou dificuldades. Significa presença de Deus em meio aos problemas. Significa livramento divino nas situações impossíveis. Significa que mesmo quando você passar pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque o Senhor está contigo. Os 3 jovens hebreus na fornalha ardente não foram livrados de entrar no fogo, mas foram preservados dentro dele. E havia um 4º homem com eles que parecia filho dos deuses, como disse o rei Nabucodonosor. Daniel não foi impedido de ser jogado na cova dos leões, mas um anjo fechou a boca dos leões e ele passou a noite ileso. Paulo não foi poupado do naufrágio, mas um anjo apareceu dizendo que ninguém perderia a vida. Você entende o padrão? Deus não promete que você ou sua família nunca enfrentarão tempestades, mas Ele garante que não vão naufragar. Não promete que nunca entrarão em fornalhas, mas garante que não serão consumidos. Não promete ausência de leões, mas garante que suas bocas serão fechadas. E em cada uma dessas situações, há anjos de Deus trabalhando nos bastidores, executando as ordens do Altíssimo, fazendo o sobrenatural acontecer quando o natural parece impossível. E olha o que está acontecendo contigo agora, enquanto absorve essas verdades. Está crescendo dentro de você uma fé que você não tinha antes. Está surgindo uma convicção espiritual que estava adormecida. Está se acendendo uma chama de esperança que estava quase apagada, porque o Espírito Santo está usando esta palavra para mexer com sua alma, para despertar seu espírito, para te levantar da posição de derrota e te colocar na posição de autoridade que Jesus conquistou para você na cruz. Você não precisa mais viver atormentado pelo medo do que pode acontecer com seus filhos. Não precisa mais passar noites insones preocupado com a situação da sua família. Não precisa mais carregar esse peso esmagador de achar que tudo depende de você, porque há um Deus que cuida, há anjos que guardam, há um arcanjo poderoso que guerreia, e você está aprendendo neste momento como se conectar com essa realidade espiritual de forma consciente, intencional e poderosa. A partir de hoje, quando aquele medo tentar te dominar, quando a preocupação vier te sufocar, quando o desespero bater a porta, você vai lembrar desta palavra. Vai lembrar da proteção angelical, vai lembrar de Miguel e seus exércitos, e vai orar com autoridade.
Em nome de Jesus, eu invoco a proteção dos anjos do Senhor sobre minha família e decreto que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Tem algo mais que o Espírito Santo quer que você entenda e que é absolutamente crucial para o seu sucesso espiritual. O inimigo vai tentar roubar esta revelação de você. Ele vai trazer dúvidas, vai sussurrar no seu ouvido que isso é tudo fantasia, que nada vai mudar, que você já tentou orar antes e não funcionou. E se você não tomar cuidado, se você não guardar esta palavra no coração e se firmar nela com toda a convicção, o diabo vai conseguir anular o que Deus está fazendo na sua vida agora. Jesus contou a parábola do semeador e falou sobre a semente que caiu à beira do caminho. E logo vieram as aves e a comeram. E ele explicou que essas aves representam o maligno que vem e arrebata a palavra que foi semeada no coração antes que ela produza fruto. Não deixe que isso aconteça com você. Não deixe que o diabo roube esta revelação sobre proteção angelical, sobre a autoridade espiritual que você tem, sobre o poder da oração que invoca Miguel e os anjos em favor da sua família. Guarde esta palavra, medite nela, ore baseado nela, haja de acordo com ela, e você vai ver os resultados que Deus prometeu. Agora eu quero que você pense em algo específico que tem te preocupado muito em relação à sua família, aquela situação que parece não ter solução, aquele filho ou filha que está te dando trabalho, aquele problema que está corroendo a paz do seu lar. E eu quero que você visualize mentalmente essa situação sendo transformada pelo poder de Deus, pelo agir dos anjos, pela intervenção de Miguel. Veja seu filho ou filha voltando para os caminhos do Senhor. Veja a paz sendo restaurada na sua casa. Veja as brigas cessando. Veja os vícios sendo quebrados. Veja relacionamentos sendo curados. Veja prosperidade chegando onde havia escassez. Veja saúde substituindo enfermidade. Veja a alegria tomando o lugar da tristeza. Isso não é pensamento positivo, não é visualização da nova era, é fé bíblica. É o tipo de fé que Abraão teve quando creu contra toda a esperança. É o tipo de fé que precede o milagre. É o tipo de fé que agrada a Deus e move montanhas. Hebreus 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você precisa crer antes de ver, precisa ter certeza no coração antes de ter evidência nos olhos, precisa decretar a vitória antes de conquistá-la. E quando você faz isso, quando você se posiciona espiritualmente neste lugar de fé inabalável, o impossível começa a acontecer, o sobrenatural invade o natural e sua família começa a experimentar a proteção e a bênção de Deus de formas que vão te deixar maravilhado. Você já parou para pensar no tanto de vezes que o inimigo tentou destruir sua família e não conseguiu? Quantos acidentes que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram? Quantas doenças que poderiam ter sido fatais, mas foram curadas? Quantas situações financeiras impossíveis que se resolveram de forma inexplicável? Quantas portas que se abriram quando todas pareciam fechadas? Isso não foi sorte, não foi coincidência, foi a mão de Deus operando. Foram anjos trabalhando nos bastidores. Foi Miguel e seus exércitos guerreando por você mesmo quando você não tinha consciência disso. E agora que você está recebendo esta revelação, agora que você está entendendo como funciona a proteção angelical, agora que você está aprendendo a orar com autoridade, invocando essa cobertura celestial sobre sua família, imagine quanto mais Deus vai fazer, quantos mais milagres você vai presenciar, quanta mais proteção seus filhos vão experimentar.
O que Deus fez no passado, sem você ter plena consciência da atuação angelical, é apenas um vislumbre do que Ele vai fazer no futuro, quando você começar a orar intencionalmente, especificamente, com fé e autoridade, clamando pela proteção dos anjos e pela intervenção de Miguel sobre sua casa. E agora tem algo muito importante que preciso te dizer antes de chegarmos à segunda oração. A proteção angelical não substitui sua responsabilidade como pai ou mãe de estar presente, de ensinar, de disciplinar, de dar exemplo, de construir relacionamentos saudáveis com seus filhos. Deus vai fazer a parte dele mobilizando anjos, fechando portas para o inimigo, abrindo caminhos de libertação, mas você precisa fazer sua parte mantendo sua casa em ordem, estabelecendo limites saudáveis, ensinando a palavra de Deus, sendo um modelo de fé autêntica, investindo tempo de qualidade com sua família. A proteção espiritual funciona em conjunto com a responsabilidade natural, não em substituição a ela. Há pais que oram pedindo que Deus proteja os filhos, mas dão acesso ilimitado à internet sem supervisão. Há mães que clamam pela salvação dos filhos, mas permitem que eles se envolvam com más companhias sem nenhum questionamento. Precisamos ser sábios, precisamos usar o discernimento que Deus nos deu. Precisamos tomar decisões práticas que protejam nossa família, enquanto também mantemos uma vida de oração intensa que mobiliza forças celestiais em nosso favor. É a combinação dessas duas coisas, o natural e o espiritual, que produz os melhores resultados. Mas tem um nível de proteção que vai além do que você pode fazer. Um nível de livramento que ultrapassa suas capacidades humanas. Um nível de intervenção que só acontece no mundo espiritual, e é aí que entra a importância fundamental de você manter uma vida de oração, de você invocar constantemente a proteção dos anjos, de você clamar pela atuação de Miguel sobre sua família, porque haverá momentos em que seus filhos estarão em lugares onde você não pode estar fisicamente. Momentos em que eles enfrentarão tentações, das quais você não pode protegê-los naturalmente. Momentos em que o inimigo vai atacar de formas que você nem imagina. E é nesses momentos que a cobertura angelical que você estabeleceu através da oração vai fazer toda a diferença entre derrota e vitória, entre destruição e preservação, entre morte e vida. Os anjos de Deus estarão lá quando você não puder estar. Miguel estará guerreando quando você nem souber que há uma batalha acontecendo. O Espírito Santo estará convencendo do pecado quando suas palavras não alcançarem mais. E tudo isso porque você orou, porque você clamou, porque você exerceu sua autoridade espiritual em favor daqueles que você ama. Respire profundamente agora e deixe seu coração se acalmar na presença de Deus, porque chegou o momento de fazermos a segunda oração, aquela que vai selar espiritualmente tudo que você recebeu hoje, aquela que vai consagrar sua família de forma definitiva debaixo da proteção celestial, aquela que vai estabelecer um novo padrão de autoridade espiritual na sua vida. Esta não é uma oração comum, é uma declaração profética, é um decreto de fé, é um posicionamento espiritual que vai mudar a atmosfera da sua casa e estabelecer um novo nível de proteção angelical sobre todos os que você ama. Coloque sua mão no coração novamente, sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você e se entregue completamente a Deus neste momento, sem reservas, sem medo, sem dúvidas, com fé absoluta de que Ele está ouvindo e vai responder. Ore assim comigo com toda a intensidade da sua alma. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu venho diante de Ti neste momento com o coração quebrantado e contrito, reconhecendo que tudo que tenho e tudo que sou vem de Ti. E que sem a Tua graça e proteção, minha família não tem chance alguma de sobreviver aos ataques ferozes do inimigo nestes dias maus em que vivemos.
Senhor, eu me arrependo de todas as vezes que tentei proteger minha família com minhas próprias forças, de todas as vezes que agi como se tudo dependesse apenas de mim, de todas as vezes que negligenciei a oração e deixei brechas espirituais, através das quais o diabo trouxe destruição para dentro do meu lar. Perdoa-me, Senhor, e restaura-me completamente. Eu consagro agora minha família a Ti de forma total e irrevogável. Coloco cada filho, cada filha, meu cônjuge, cada pessoa que vive sob minha responsabilidade espiritual debaixo do sangue precioso de Jesus Cristo e decreto que somos propriedade exclusiva do Deus vivo, selados pelo Espírito Santo, protegidos pelos anjos do Senhor. Em nome de Jesus, eu invoco agora a proteção poderosa do Arcanjo Miguel sobre minha família. Peço que ele venha com todos os exércitos celestiais e estabeleça uma muralha de fogo ao redor da minha casa. Que anjos sejam posicionados em cada porta, em cada janela, em cada ponto de acesso espiritual, fechando completamente toda entrada que o inimigo estava usando para trazer enfermidade, divisão, rebeldia, vícios, acidentes, morte prematura e toda forma de maldade. Miguel, guerreiro poderoso de Deus, comandante dos exércitos celestiais, em nome de Jesus, eu te invoco para que guerreies em favor da minha família, para que expulses todo demônio que tem operado contra meu lar, para que quebres toda maldição geracional, para que destruas toda obra das trevas e para que estabeleças um cerco angelical tão forte que nenhuma arma forjada contra nós possa prosperar jamais. Declaro que meus filhos são servos do Deus Altíssimo, que eles têm um destino glorioso no reino de Deus, que eles serão usados poderosamente pelo Senhor, e que toda estratégia do diabo para desviar suas vidas está cancelada agora pelo poder do sangue de Jesus e pela autoridade do nome que está acima de todo nome. Quebro em nome de Jesus toda aliança espiritual maligna que meus filhos possam ter feito consciente ou inconscientemente. Renuncio a toda influência demoníaca sobre suas vidas e decreto liberdade total, completa e definitiva sobre cada membro da minha família. Senhor, derrama Teu Espírito Santo sobre minha casa, traz avivamento, traz transformação, traz cura para relacionamentos feridos, traz restauração para corações quebrados, traz salvação para aqueles que ainda não Te conhecem, traz santificação para aqueles que já Te servem e usa minha família para a glória do Teu nome. Que nossa casa seja um farol de luz nesta geração de trevas, que nosso testemunho atraia muitos ao reino de Deus, que nossa fé inspire outros a buscarem a Ti com todo o coração. E agora eu decreto em nome de Jesus: minha família é abençoada, é protegida, é próspera, é saudável, é unida, é fortalecida, é liberta, é restaurada, é transformada pelo poder de Deus. Os anjos do Senhor acampam ao redor de nós, Miguel guerreia por nós, o sangue de Jesus nos purifica e nos protege, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E o Pai Celestial tem prazer em nos abençoar, porque somos filhos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nenhuma arma forjada contra minha família prosperará. Todo ataque do inimigo será revertido em bênção. Toda maldição será transformada em vitória, e veremos a glória de Deus se manifestar em nossa casa de maneiras extraordinárias que vão deixar todos maravilhados. Obrigado, Senhor, por me ouvir. Obrigado por responder. Obrigado pela vitória que já está garantida através do sacrifício de Jesus na cruz. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor, eu oro e decreto todas essas coisas. Amém e amém. Algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual enquanto você orava.
Você sabe disso, você sente isso no fundo do seu coração. É o testemunho do Espírito Santo confirmando que sua oração foi ouvida, que anjos foram mobilizados, que decretos foram estabelecidos nos céus e que a partir de agora sua família está sob um novo nível de proteção divina que vai se manifestar em circunstâncias concretas, em mudanças reais, em testemunhos vivos do poder de Deus. Não subestime o que acabou de acontecer. Não trate esta oração como mais uma reza mecânica. Reconheça que você acabou de participar de um evento espiritual significativo que terá repercussões eternas na vida de todos que você ama. E agora sua responsabilidade é manter essa cobertura espiritual através de uma vida de oração contínua, de santidade pessoal, de fé inabalável, de obediência à palavra de Deus, porque assim como você estabeleceu esta proteção através da oração, você precisa mantê-la através de uma caminhada fiel com o Senhor. Deixa eu te dar algumas instruções práticas para você aplicar a partir de agora. Primeiro, ore diariamente pela proteção da sua família. Não precisa ser uma oração longa ou elaborada, pode ser simples e objetiva, mas precisa ser sincera e constante, porque é na repetição fiel que você mantém a cobertura espiritual ativada. É na perseverança da oração que você impede que o inimigo encontre brechas. Segundo, ensine seus filhos a orarem. Transmita a eles esta revelação sobre proteção angelical, adaptada à idade e compreensão deles. Faça com que eles mesmos aprendam a invocar a proteção de Deus e dos anjos sobre suas próprias vidas. Porque quando eles crescerem com esta consciência espiritual, eles terão uma vantagem enorme nas batalhas que enfrentarão. Terceiro, seja vigilante espiritualmente. Preste atenção aos sinais de ataque demoníaco. Observe mudanças de comportamento. Fique atento a influências negativas e, quando perceber algo errado, não ignore. Ore imediatamente, jejue se necessário. Busque direção do Espírito Santo sobre como agir. Quarto, mantenha sua casa consagrada a Deus. Remova objetos que possam dar legalidade ao inimigo. Estabeleça um altar de oração na sua casa, onde você busca a Deus regularmente. Toque músicas de adoração. Leia a Bíblia em voz alta. Faça da sua casa um lugar onde a presença de Deus é bem-vinda e cultivada. E aqui está a palavra final que o Espírito Santo quer que você ouça hoje. Não desista da sua família. Não importa quão difícil a situação pareça, não importa quanto tempo já passou sem ver mudanças, não importa quantas vezes você já orou e aparentemente nada aconteceu. Porque há um tempo de Deus para cada coisa. Há um processo espiritual acontecendo nos bastidores que você não vê. E sua responsabilidade é continuar crendo, continuar orando, continuar exercendo sua autoridade espiritual, continuar invocando a proteção dos anjos, até que a manifestação plena da vitória chegue ao mundo natural. Deus não te trouxe até aqui. Não te revelou todas estas verdades sobre proteção angelical e autoridade espiritual, para que você continue vivendo derrotas na família. Ele está te levantando como um guerreiro espiritual, te equipando com conhecimento e fé, te posicionando num lugar de autoridade em Cristo, para que você seja instrumento da salvação, libertação e restauração de todos que você ama. Creia nisso com todo o seu coração. Não duvide nem por um instante, e você verá a glória de Deus se manifestar na sua casa de maneiras que vão exceder tudo o que você poderia pedir ou imaginar. A vitória já é sua. A proteção já está estabelecida. Os anjos já estão posicionados. Miguel já está guerreando. Jesus já venceu na cruz. O Espírito Santo já está operando. E tudo o que você precisa fazer é manter sua fé firme, sua oração constante, sua obediência ativa e seu coração cheio de gratidão pelo que Deus está fazendo. E ainda vai fazer na sua família.
Não olhe para as circunstâncias naturais, olhe para as promessas de Deus. Não se deixe abalar pelo que seus olhos veem. Confie no que o Espírito Santo está revelando ao seu coração. E caminhe com a certeza absoluta de que seu lar está sob a proteção poderosa do Deus Todo-Poderoso, e que nada nem ninguém poderá arrancar seus filhos das mãos do Senhor quando você os entrega a Ele em oração sincera e fé genuína. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas, e ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.